Eu sempre achei que minha família apenas não gostava muito de mim. Que eu era a filha esquecida, a que nunca era boa o suficiente. Mas tudo mudou no dia em que eles me convidaram para um almoço especial. Naquele dia, eu descobri que não era apenas rejeitada, eu era um alvo. Sentada à mesa, com risos falsos e elogios que nunca existiram antes, algo me dizia que tinha algo errado. E quando minha irmã me entregou uma xícara de chocolate quente, com aquele sorriso perfeito demais, meu instinto gritou. O que eu senti no ar naquela hora, o que eu fiz em seguida, e como tudo desmoronou diante dos olhos deles, mudou minha vida para sempre. Porque a verdade é uma só: pior do que ser rejeitada pela própria família, é descobrir que eles querem te ver ainda pior. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que havia algo torto na forma como meus pais me enxergavam. Desde pequena, eu era a filha que dava trabalho, mesmo quando eu me matava para fazer tudo certo. Minha irmã mais velha, Helena, era o brilho da casa, a princesa, a promissora, a que podia errar e ainda assim ser a filha perfeita. Eu, Mariana, era o silêncio escondido nas fotos de família, aquela que cortavam nas beiradas sem perceber. Ou percebendo demais. Com o tempo, aprendi a guardar minhas conquistas. Terminei minha faculdade trabalhando como estagiária, juntei dinheiro, investi, estudei. Consegui minha independência financeira em silêncio. Eu nunca esbanjei, nunca contei nada. Não por humildade, mas porque, se eu mostrasse algo, eles destruiriam. Minha mãe dizia que eu tinha sorte, meu pai dizia que, um dia, eu cairia do pedestal que só eu imaginava ter Helena? Ela só ria. Era confortável ser amada sem esforço. Mas, curiosamente, quando souberam que eu havia comprado meu próprio apartamento, coisa que eu nunca contei, mas uma tia descobriu e espalhou, a intensidade com que meus pais voltaram a me procurar foi quase agressiva. Mensagens, convites, elogios que nunca existiram. Ali, no fundo do meu estômago, algo me alertou. Mas a vida tem dessas, às vezes a gente escuta o alerta e segue mesmo assim. O convite para o almoço de família especial veio numa terça-feira qualquer. Minha mãe insistiu que eu fosse, meu pai disse que queria celebrar uma fase nova da família, e Helena fez questão de mencionar que levaria o noivo dela, Renato, para um anúncio importante. Eu quase disse não. Quase. Mas, por educação, e talvez por ainda manter aquele fio ridículo de esperança, aceitei. O dia estava abafado quando cheguei à casa dos meus pais em Campinas. A mesma fachada clara, as plantas bem cuidadas por minha mãe, a falsa paz que sempre pareceu bonita demais para ser real. Assim que entrei, senti aquele clima estranho no ar. Não era hostilidade, era entusiasmo forçado. Meu pai abraçou-me como se eu não fosse a filha que ele ignorou por 26 anos. Helena me deu um beijo exagerado. E minha mãe me olhou com um brilho que eu nunca tinha visto, era ansiedade, mas não do tipo bom. O almoço foi estranho, cheio de frases indiretas. Filha, você deve estar tão ocupada com essa nova fase próspera, né? Minha mãe disse, como quem pesca informação. Realização financeira tão cedo, não é para qualquer um, Helena completou, enquanto servia sua taça de vinho. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém nunca perguntou. Quando a sobremesa foi colocada sobre a mesa, senti algo dentro de mim recuar. Helena voltou da cozinha com 3 xícaras fumegantes de chocolate quente, coisa que ela nunca tinha feito na vida. Sempre foi seu preferido, né, Mari? Disse com um sorriso que parecia de propaganda, sem alma. Ela colocou uma caneca na minha frente, uma diante dela e outra para Renato, que mexia no celular distraído. Foi quando senti um cheiro leve, quase imperceptível, mas inconfundível. Amêndoas amargas. Como se o ar mudasse de textura. Eu não sei explicar, apenas soube. O mundo pareceu silenciar por um instante, e, enquanto minhas mãos tremiam por dentro, meu rosto manteve a neutralidade que aprendi a usar quando convivia com aquela família. Bebe enquanto tá quente, Helena disse, com falsa doçura. Naquele momento, uma verdade nasceu dentro de mim com tanta clareza que quase doeu.
eles não estavam felizes por mim. Eles nunca estiveram. Naquele dia, naquela mesa, eles queriam me destruir. E eu estava prestes a deixar de ser a filha rejeitada. Estava prestes a ser a mulher que finalmente enxergou quem sempre esteve contra ela. Eu só não imaginava até onde tudo iria, e como, ironicamente, seria o noivo perfeito da minha irmã quem provaria, primeiro, o gosto amargo das escolhas deles. A xícara estava quente nas minhas mãos, mas um frio cortante subiu pela minha espinha. Eu nunca fui paranoica, pelo contrário, sempre fui acusada de ser racional demais, desconfiada demais, tensa demais. Mas naquele instante, nada parecia coincidência. O chocolate quente, feito justamente por quem nunca pisou numa cozinha, o clima estranho, a insistência para eu beber rápido, os olhares que fugiam dos meus. E aquele cheiro. Deus, aquele cheiro. Minha mãe levantou-se para pegar guardanapos, meu pai ajeitou os óculos e tentou puxar assunto sobre como era bom ver a família unida de novo. Helena olhou para mim com uma doçura plastificada. Renato, distraído, nem percebeu o clima, mexia no celular como se nada pudesse afetá-lo. Eu precisava agir. Sem pensar muito, enquanto fingia buscar algo na bolsa, deslizei minha xícara e troquei com a de Renato, que estava ao lado. Fiz o movimento com naturalidade, como se apenas estivesse afastando o objeto para abrir espaço. Meu coração batia alto, mas meu rosto permaneceu neutro. E então, Mari, vai brindar com a gente? Helena perguntou, erguendo a própria xícara, mas sem beber. Eu sorri. Um sorriso calculado, como o deles. Claro. Renato, sem nem olhar, levou a xícara que era originalmente minha, aos lábios e deu um gole generoso. Nem 5 segundos depois, sua testa franziu. Então, como se uma força invisível tivesse desligado o corpo dele, a xícara caiu da mão e ele desabou da cadeira. Renato? Helena gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Ele convulsionou, espuma surgindo no canto da boca. Meu pai levantou, desesperado, mas ao olhar para mim seus olhos brilharam com algo que não era preocupação, que era medo. Não por Renato. Por mim. Pelo plano que estava desmoronando. Minha mãe gritou por ajuda, como se fosse a esposa perfeita desesperada com um acidente trágico. Mariana, o que você fez? Ela vociferou, virando-se para mim. Eu pisquei devagar. Eu nem toquei na bebida. Mas eles sabiam. Eles sabiam que eu sabia. Minha mãe tremia, Helena soluçava aos berros, e meu pai, com o rosto rígido, ligava para o SAMU como se recitasse um texto decorado. Eu apenas observei. Não toquei em nada. Não chorei. Não caí na cena que esperavam. Quando a ambulância chegou, Renato já estava semi-inconsciente. Um dos socorristas perguntou: alguém sabe o que ele ingeriu? Silêncio. Então meu pai, hesitante, respondeu: ele tomou chocolate quente. O paramédico olhou estranho para o cenário, 3 xícaras na mesa, uma virada no chão, uma família em estado de histeria mal ensaiada. Vamos levar. Vocês devem ir para o hospital. A rua encheu-se com as luzes vermelhas girando. Vizinhos apareciam na janela. Minha mãe chorava alto demais. Helena tremia, mas não de dor, era pânico. Ela não estava desesperada pelo noivo. Estava desesperada porque o plano falhou. E eu? Eu estava serena. Medo é para quem não sabe o que está acontecendo. Eu sabia. No carro, minha mãe me fitava com ódio. Por que você fez isso? Interessante essa pergunta, respondi. Não era para ser eu, né? Ela empalideceu. No hospital, enquanto Renato era atendido, a polícia foi acionada, protocolo em casos suspeitos de intoxicação. Minha família tentava controlar a narrativa, coisa estranha, talvez alergia, não sabemos o que houve. Eu sentei-me na sala de espera, ouvindo as desculpas e olhares tortos. Sabia que se abrisse a boca cedo demais, eles tentariam reverter. Eu precisava de fatos, provas, documentos. Eu precisava ser mais fria que eles.
Horas depois, uma médica saiu. Ele apresentou sinais de envenenamento. Felizmente, chegamos a tempo. Precisamos de informações sobre a substância. Minha mãe olhou para mim como se esperasse que eu entrasse em pânico. Eu apenas inclinei a cabeça. Vocês vão coletar as xícaras e enviar para a perícia, certo? Perguntei. A médica concordou, surpresa pela precisão da pergunta. Helena começou a chorar de novo, teatral, mas agora com uma pitada de desespero real. Foi então que ficou claro, eu tinha escapado de algo pior, e eles tinham sido pegos no próprio veneno, literalmente. Mas aquilo era só o início. Um grupo que tenta destruir alguém não desiste facilmente. E, de alguma forma, eu sabia, eles ainda iriam tentar virar a história contra mim. Só que eu já não era a Mariana silenciosa que aceitava migalhas de afeto. Eu era a mulher que tinha sobrevivido, e estava pronta para expor cada detalhe podre daquele teatro familiar. O hospital tinha aquele cheiro de álcool e ansiedade que eu sempre detestei, mas, naquela noite, ele parecia quase acolhedor, porque fora ali que a verdade começara a vir à superfície. Renato ainda estava desacordado, e minha família desmoronava em pequenos gestos. Minha mãe mordia o lábio até sangrar, meu pai caminhava em círculos como um leão velho tentando lembrar porque ainda era o chefe da jaula, e Helena, ela chorava. Mas não era tristeza, era medo de perder o controle, medo de perder o que achava que já era dela. Eu permaneci sentada, coluna ereta, braços cruzados, como alguém que tinha acabado de atravessar o inferno e descoberto que o fogo não queimava mais. A cada olhar atravessado que minha mãe me lançava, eu respondia com silêncio. Não adiantaria tentar me jogar no papel de vilã quando eles sabiam exatamente quem havia preparado aquelas xícaras. Ainda assim, minha mãe decidiu começar o espetáculo. Mariana, isso tudo é culpa sua. Ela sussurrou entre dentes, como se temesse que alguém ouvisse a verdade. Você sempre traz problema para essa família. Sempre. Eu respirei fundo, sem tirar os olhos do relógio na parede. Acha mesmo que vai resolver isso colocando a culpa em mim? Perguntei, calma. Eu não toquei na cozinha. Não toquei em nada aqui. Quem preparou a bebida? Helena levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Ela começou, mas calou a voz quando meu pai a fulminou com o olhar. Silêncio. Silêncio pesado, abafado, como se todos tivéssemos consciência de que a partir daquele momento, o que dissessem poderia ser usado contra eles. Uma enfermeira se aproximou. Vocês são familiares? Noiva, Helena disse, enxugando as lágrimas. Esses são os pais, e ela apontou para mim com desprezo, é a irmã dele. Eu quase ri. Até na tragédia eu era a outra. A enfermeira explicou que Renato ficaria em observação e que a polícia hospitalar faria perguntas em breve. Minha mãe empalideceu. Meu pai pigarreou. Helena se agarrou ao braço da cadeira como se tentasse não cair no abismo que ela mesma cavara. Quando o policial chegou, fazendo anotações no bloco, minha mãe correu para falar. Deve ter sido um acidente. Talvez ele tenha ingerido algo antes. Ou alguma alergia. O policial olhou para ela como quem observa uma criança tentando esconder chocolate na boca. A equipe médica suspeita de envenenamento, e ele respondeu. Então preciso saber quem preparou a bebida e se houve algo fora do comum. Helena tentou parecer natural. Fui eu. Mas eu só fiz chocolate normal, do jeito de sempre. Eu arqueei uma sobrancelha. Helena nunca cozinhou na vida. A senhora tem o costume de preparar refeições? O policial perguntou, anotando. Claro. Ela respondeu rápido demais. Eu ri. Alto. Pela primeira vez na noite. Todos me olharam, chocados com minha ousadia. Desculpa, eu disse, secando uma lágrima de sarcasmo. Mas ela não frita nem ovo. Se fosse depender da Helena, a gente já tinha morrido de fome faz tempo. O policial notou a tensão, mas manteve o profissionalismo. Precisaremos coletar as xícaras e falar com a perícia, e ele informou. E todos vocês precisarão prestar depoimento formal.
Meu pai perdeu a pose. Já não era o homem autoritário de sempre. Agora era apenas alguém correndo contra o tempo, tentando impedir que o castelo caísse. Isso é realmente necessário? Ele perguntou. Foi só um mal-entendido. Em caso de suspeita de envenenamento, sim, o policial respondeu seco. É lei. A palavra lei ecoou no corredor como um aviso. Minha família tremia. Eu, por outro lado, sentia algo estranho, paz. A justiça começava, ainda que devagar. Quando conseguimos sair do hospital, já quase amanhecia. O céu começava a clarear, tingindo o horizonte de um azul tímido. No estacionamento, meu pai puxou meu braço com força. Você acha que vai sair disso como vítima? Ele disse, baixo e ameaçador. Você vai destruir essa família. Eu puxei meu braço, firme. Eu? Sussurrei, encarando-o, ou vocês tentaram me destruir primeiro? Ele abriu a boca, mas não saiu som. Minha mãe desviou o olhar. Helena mordia a unha, trêmula, como se estivesse assistindo sua vida perfeita desfazer-se em fios invisíveis. Eu me virei para ir embora, mas antes de entrar no meu carro, disse, vocês escolheram o jogo. Só não contavam que eu saberia jogar. Dirigi até minha casa, e pela primeira vez, não chorei. Não tremi. Não me questionei. Eu sabia que aquela noite era apenas o primeiro ato. Sabia que eles ainda tentariam arrumar uma forma de reverter tudo. Sabia que iam manipular, mentir, torcer fatos. Mas também sabia que, da mesma forma que aquela xícara foi colocada diante de mim, a verdade agora estava sendo servida, e eu pretendia fazer cada um engolir até o fim. Cheguei em casa enquanto o sol nascia, e a primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos e respirar fundo. Meu corpo ainda estava em alerta, como se estivesse sendo observado. E talvez estivesse, afinal, quem tenta envenenar alguém não costuma aceitar derrota sem luta. Mas, ao contrário do que eles esperavam, eu não estava desmoronando. Eu estava desperta. E quando se desperta de uma vida inteira sendo diminuída, algo muda para sempre. Tomei banho, vesti uma roupa confortável e preparei o café. Tudo em silêncio. A rotina, tão simples, me deu força. Eu não era mais a filha que implorava migalhas. Era a mulher que sobreviveu ao golpe da própria família, e agora tinha uma missão: descobrir tudo, provar tudo, destruir a mentira antes que ela destruísse minha história. Peguei meu notebook, abri uma pasta secreta que eu mantinha desde meus 19 anos, de uma coleção de pequenos indícios, comportamentos, frases, momentos em que minha família havia mostrado quem realmente era. Eu não sabia que um dia aquilo seria útil, mas agora era quase um mapa. E eu segui cada ponto. Primeiro, o porquê. Por que justo agora tentar me eliminar? A resposta era simples: dinheiro. Dinheiro sempre foi justificativa de tragédias. Só que o que eles não sabiam era que eu não tinha feito fortuna por sorte. Eu tinha construído tudo, estudando investimentos, guardando cada centavo, trabalhando enquanto eles riam da filha sem futuro. E quando perceberam que eu tinha algo que eles nunca tiveram, independência, decidiram tomar. Mas eu precisava de mais que intuição. Então vesti minha jaqueta, peguei a bolsa e, antes de sair, olhei para o espelho. Não vi fraqueza. Vi vantagem. Fui ao hospital primeiro. Renato ainda estava sedado, mas a enfermaria já tinha confirmação preliminar, presença de cianeto no organismo. Pedi, educadamente, uma cópia do comunicado médico, e consegui. A enfermeira, provavelmente achando que eu era noiva em desespero, entregou sem questionar. Depois, fui à casa dos meus pais. Não bati. Eu tinha a chave, ironia cruel de quem nunca foi considerada perigosa o suficiente para ser barrada. A casa estava silenciosa, parecendo um túmulo decorado com porcelanas e lembranças falsas. Entrei na cozinha. Minha mão tremia levemente, mas não de medo, era adrenalina. Abri armários. Nada. Abri a lixeira, revirando com uma luva que eu havia levado. Papéis de embalagens. Vestígios de chocolate em pó. Embalagens novas, outras rasgadas.
Até encontrar, escondido atrás das tábuas de corte, um tubinho metálico com restos granulosos dentro. Eu reconheci que embalagens assim guardavam produtos químicos concentrados. Era pequeno, discreto, fácil de esconder. E totalmente fora de lugar numa casa onde ninguém cozinhava, muito menos Helena. Eu alisei a superfície com cuidado. Não toquei. Tirei fotos. Close, ângulos, localização. Depois, peguei um saco transparente, usando as luvas, e guardei o frasco ali. Prova física. Subi para o escritório do meu pai. Arquivos, pastas lacradas, um cofre. Eu conhecia a senha, e ele era previsível demais para mudar algo que usava há décadas, o aniversário da princesa da casa. Triste. E conveniente. Dentro havia joias antigas, dinheiro vivo, e um envelope com documentos. Tirei tudo e comecei a folhear. Entre contas e papéis sem importância, encontrei um impresso bancário, uma transferência recente, R$ 15.000, para uma loja química na região metropolitana. Pagamento à vista. Ali eu soube. Meu coração bateu lento, confiante. Eles tinham pago para comprar o veneno. E como quem age sem pensar, encontrei outra coisa, uma pasta com papéis sobre mim. Impressões de conversas minhas de redes sociais, fotografias minhas entrando e saindo de lugares, print de documentos meus. Até um rascunho escrito à mão, se Mariana perder a consciência, chamar emergência e parecer surpresa. Aproveitar para acessar notebook e documentos. Eu engoli seco. Eles não queriam só me tirar do caminho. Queriam minha vida inteira. Quando terminei de fotografar tudo, ouvi a porta bater lá embaixo. Minha mãe. Minha respiração congelou, não de medo, mas de impulso. Eu poderia esconder, fingir não estar ali. Mas eu não era mais essa pessoa. Desci as escadas devagar. Ela me olhou surpresa ao me ver na sala. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz falhando. Eu segurei a bolsa com as provas. Recuperando o que é meu, a verdade. Ela tentou manter o controle, mas a máscara rachou. "Você está destruindo sua família." "Não." Respondi. "Minha família tentou me dopar. Eu só estou mostrando quem vocês são." Os olhos dela, que antes carregavam superioridade, agora traziam algo novo, medo genuíno. "Mariana, ainda dá tempo de parar com isso. Resolver entre nós." Eu dei um passo à frente, olhando direto dentro do vazio onde deveria existir amor materno. "Vocês tiveram uma escolha. Agora é minha vez." Saí sem olhar para trás. E naquele momento, soube com absoluta certeza que o que viria dali em diante não seria um conflito familiar, seria guerra. E eu estava pronta para lutar como quem aprendeu a sobreviver sozinha a vida inteira. Saí da casa onde cresci com o peito queimando, mas não era dor, era lucidez. Pela primeira vez, eu via tudo com total clareza. Não havia mais tentativas de justificar, amenizar, romantizar. Não era família. Era um grupo que me via como moeda. Um projeto de saque emocional e financeiro travestido de laço sanguíneo. Eu sentei no carro e fiquei alguns segundos em silêncio, observando aquela fachada que sempre representou a promessa de afeto que nunca recebi. Uma fachada limpa, jardim bem aparado, flores perfeitas, tudo cuidadosamente montado para parecer funcional. Era quase poético que o veneno estivesse escondido ali. Belo por fora, apodrecido por dentro. Peguei meu celular e comecei meu plano. Não o plano de uma vítima em desespero, mas o de uma sobrevivente que, pela primeira vez, estava guiando a própria história. Liguei para um advogado que eu conhecia graças ao meu trabalho com contratos e investimentos, um homem jovem, objetivo e tão frio quanto alguém que lida com monstros precisa ser. "Mariana? Parece séria. Aconteceu algo?" "Tentaram me dopar", respondi, crua. Silêncio. Nem respiração do outro lado. "Diga onde está." "Estou indo agora." Enviamos fotos, vídeos, localização, depoimentos. Ele orientou cada passo e acionou um investigador particular.
O jogo mudou oficialmente. Eu não era mais a filha rejeitada implorando reconhecimento, era uma mulher com provas, estratégia e aliados. Enquanto esperava, meu celular vibrou. Grupo da família: mãe, você precisa parar com isso imediatamente. Não faça drama. Pai, resolva isso em casa. Não crie escândalo. Helena: Mariana, pelo amor de Deus, pensa no papai e na mamãe. Você vai destruir nossa família por causa de um acidente? Acidente. Respirei fundo. E respondi: acidente é tropeçar. Misturar cianeto e servir é tentativa de homicídio. Silêncio. Notificações pararam. O medo deles atravessou a tela. Meu advogado chegou em 30 minutos, e juntos fomos ao hospital novamente. Renato ainda estava desacordado, mas dessa vez o que eu buscava não era consolo, era confirmação. Pedi, com base em direito legal, uma cópia do laudo preliminar. Entregaram. Cianeto confirmado. Quase pude ouvir a sentença ecoar. Quando saímos do hospital, vi meus pais e Helena entrando. Eles congelaram ao me ver com um advogado ao lado, segurando documentos. Minha mãe correu até mim, máscara rachada: filha, não seja cruel. Pense na nossa história. Somos sangue do mesmo sangue. O discurso clássico de quem precisa do laço apenas quando conveniente. Eu olhei fundo nos olhos dela. Sangue não define família. Lealdade define. E vocês nunca tiveram nenhuma por mim. Meu pai tentou apaziguar: Mariana, sua irmã está abalada. Você sempre foi emocional, está interpretando tudo errado. Eu sorriu. Um sorriso sem dentes, seco, calculado. Eu? Emocional? Interessante. Quem foi mesmo que chorou e desmaiou quando não foi escolhida para representar a escola no desfile de formatura? Olhei para Helena. Ela empalideceu. Quem fez escândalo quando perdeu um concurso infantil de dança? Quem sempre precisou ser a estrela? Helena recuou, mordendo os lábios. Minha mãe apertou o braço dela como quem dizia: não se perca. Eles não sabiam que eu guardava essas coisas. Não sabiam porque nunca imaginaram que eu tivesse memória, que tivesse estrutura, que tivesse força. O policial que havia atendido o caso apareceu. E foi ele, não eu, quem deu o próximo golpe. A perícia recolheu material na residência. Teremos novidades em breve. E todos precisarão prestar depoimento oficialmente. Minha mãe empalideceu. Meu pai enrugou a testa como se estivesse sendo humilhado. Helena começou a chorar de novo, como sempre. O policial virou para mim: a senhora já entregou tudo, certo? Eu apenas balancei a cabeça. Meus pais olharam para mim como se eu fosse o fim do mundo deles. E talvez eu fosse, não porque eu destruía, mas porque eu finalmente deixava de ser destruída. Quando saímos, meu advogado disse: se prepare. Eles vão tentar tudo: manipulação, chantagem, vitimismo, inverter narrativa. Eu respirei fundo. Eles já tentaram me dopar. O que pode ser pior que isso? Ele me olhou: sério, eles tentaram te dopar porque sabiam que você era a única ameaça real à mentira deles. Isso torna você a pessoa mais perigosa do mundo para eles. Essa frase não me deu medo. Me deu poder. Naquela noite, em casa, coloquei todas as provas em uma pasta organizada. Datas. Horários. Mensagens. Fotos. Transações. Laudo. Testemunho médico. O frasco que encontrei, agora lacrado com evidência fotográfica de manuseio correto. Eu não montava apenas um caso. Eu montava a sepultura da mentira que me perseguiu por toda a vida. Antes de dormir, sentei à mesa, com uma caneca de chá. Não chocolate. Nunca mais chocolate. E pensei: eles achavam que eu era descartável. Invisível. Um problema a ser apagado. Mas subestimaram o tipo de pessoa que nasce sobrevivendo ao silenciamento. Eu não quebro. Eu guardo. Eu observo.
Eu espero. E quando chega a hora certa, eu levanto. A minha hora tinha chegado. O amanhecer seguinte parecia mais claro do que qualquer outro que vivi naquela casa, não porque o sol estava mais forte, mas porque, pela primeira vez na vida, eu não carregava o peso de tentar pertencer. Eu não precisava mais ser a filha que implorava para ser vista. Eu agora era a mulher que enxergava. E isso, por si só, era liberdade. Às 9 da manhã, meu advogado me enviou mensagem: delegado quer você na delegacia para formalizar o material. Hoje. Respondi imediatamente: estou indo. Levei minha pasta, cada folha, cada foto, cada print catalogado como se fosse um arquivo criminal. E era. Não contra mim, contra eles. Cheguei à delegacia com passos firmes. Não era mais medo, era convicção. O delegado, um homem de expressão cansada e olhar atento, me recebeu na sala de vidro. Mariana, precisamos que você explique o que trouxe, disse ele, apontando para a pasta. Eu respirei fundo e comecei: calma, precisa, sem tremor na voz, minha família tentou me envenenar para acessar meus bens. Aqui estão as provas. Abri a pasta devagar, como quem desenrola a corda de um enforcamento. Primeiro, o laudo médico confirmando o envenenamento por cianeto. Depois, fotos do frasco encontrado na cozinha dos meus pais. Em seguida, prints das mensagens entre Helena e Renato, falando sobre dar um jeito na herança. Transferências bancárias suspeitas. E então, o item final, o rascunho encontrado no cofre: se Mariana perder a consciência, acessar computador e documentos. O delegado analisou cada item com calma. Quando terminou, recostou-se na cadeira e me encarou. Mariana, isso é sério. Muito sério. Eu sei. Respondi. Mais sério do que eles pensam. Ele suspirou. Vamos requisitar prisão temporária enquanto investigamos. E você precisa de proteção. Não subestime pessoas desesperadas. Proteção. Pela primeira vez, alguém se preocupava comigo além de si mesmo. Assinei papéis, dei depoimento, respondi perguntas, e quando saí da delegacia, senti uma sensação estranha: pertencimento. Não a eles, mas a mim mesma. No estacionamento, meu celular vibrou. Era Helena. Mensagem de voz. Eu apertei play. Mariana, pelo amor de Deus, o que você fez? Mamãe e papai foram levados. Eles estão arrasados. Eu não posso perder tudo. Soluços teatrais, você não podia simplesmente deixar passar? A gente só queria te ensinar uma lição. Você estragou tudo. Ensinar uma lição. Eu ri. Um riso baixo, amargo, libertador. Devolvi apenas um texto curto: lição aprendida. Horas depois, a notícia se espalhou. Não por mim, pelo sistema. Prisão temporária por tentativa de homicídio. Congelamento de bens para investigação. Busca e apreensão em casa. A imprensa local logo farejou a história: família tradicional envolvida em tentativa de envenenamento. Um escândalo perfeito. Não precisei levantar um dedo para que a máscara caísse. No fim da tarde, recebi ligação do hospital. Renato havia acordado. Atendi com um simples: fala. A voz dele era fraca, arrastada. Mariana, não era para ser assim. Eu fechei os olhos. Não era para ser assim? Vocês iam me dopar. Roubar minha vida. Talvez nunca me deixassem acordar. Silêncio. Do outro lado, um suspiro cansado. Eles disseram que você ia atrapalhar tudo. Que você não precisava tanto do dinheiro quanto eles. Que seria fácil. Tóxico até o fim. Renato, falei, fria, você teve a chance de ser um ser humano. Escolheu ser cúmplice. Agora vai arcar. Ele tentou chorar, ou fingir, difícil diferenciar. Me desculpa. Eu finalizei: eu me desculpo por ter acreditado, um dia, que vocês eram família. Desliguei.
À noite, sentei na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá, nunca mais chocolate quente, e observei a cidade respirar. Meu celular tocou mais uma vez. Mensagem do meu advogado: juiz autorizou. Eles continuarão presos. Você está segura? Seguro. Palavra poderosa. Palavra nova. Eu olhei para o céu, e talvez pela primeira vez, senti que ele era meu também. Não havia satisfação cruel. Não havia vingança adocicada. Havia justiça. Havia verdade. E, acima de tudo, havia nascimento. A filha rejeitada tinha morrido naquela mesa com a xícara de veneno. Quem vive agora sou eu, Mariana, a mulher que sobreviveu à própria família. Não porque precisei ser mais forte, mas porque finalmente entendi que sobreviver, às vezes, é simplesmente escolher a si mesma. E eu escolhi. Hoje, minha paz vale mais que qualquer sobrenome, qualquer laço, qualquer Natal fingido. Hoje, eu sei, família não é sangue. Família é quem não coloca veneno na sua xícara. E se um dia alguém perguntar por que eu corto relações sem hesitar, eu vou responder com calma, porque as pessoas que deveriam me amar tentaram me dopar. E eu sobrevivi. Se você chegou até aqui, me diz uma coisa. O que você teria feito no lugar da Mariana? Você teria conseguido manter a calma, reunir provas e deixar a justiça agir, mesmo sabendo que quem tentou te destruir foi a própria família? Essa história mostra que, às vezes, a pior traição vem de onde menos esperamos. E que proteger sua vida e sua paz nunca é exagero. Comenta aqui embaixo, você faria o mesmo que ela fez? E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa dar um coração no seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal se você gosta de histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa. Curta o vídeo, porque isso ajuda muito para que mais pessoas descubram essa história. E claro, compartilhe com alguém que gosta de histórias de superação, coragem e justiça. Aqui, toda semana tem uma nova história que prende, emociona e faz pensar. Obrigada por estar aqui, e até o próximo capítulo.